Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a vossa vida, que o Senhor ilumine o vosso caminho e vos conceda a sua paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para deixar mais um estudo bíblico. Esse é o 7º áudio, falando sobre anjos. Hoje eu quero falar sobre querubins. O que é querubins? Para nós entendermos, eu vou deixar algumas referências, então eu vou fazer uma leitura no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 14. E estaremos comentando para entendermos o que é querubins. O escritor Ezequiel ele diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuas labaredas, e um resplendor ao redor dela. E no meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e este era a sua aparência. Tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram retas e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro. Reluzia como o brilho de bronze polido. E tinha mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Unia-se as suas asas uma a outra. Eles não se viravam quando andava, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também todos os 4 rosto de águia. Assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas, que tocava as de outro, e 2 cobria o corpo deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam e não se virava quando andava. E no meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardente brasa de fogo, ou tochas que se movia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpago, e o ser vivente corria, saindo e voltando à semelhança de um raio. Muito bem, amados. Aqui nós vemos uma palavra de difícil interpretação. É difícil para interpretarmos claramente o que é o querubins. Nós vimos que a palavra aqui, nós vemos que o querubins ele aparece na passagem do Antigo Testamento. A primeira menção é feita no livro de Gênesis. Quando nós lemos a palavra de Deus, deixa uma certa confusão, pois há dúvida quanto ao aspecto desses seres. Parece meio confuso para nós interpretarmos acerca dos querubins. Então eu vou usar a palavra que querubins é um ser celestial, é um ser criado por Deus e que pertence à ordem dos anjos. A Bíblia indica que
a Bíblia indica que os querubins constituem uma classe específica de anjos dotado de significativo poder e grande autoridade. Os querubins são mencionados em certo destaque em algumas passagens bíblicas. Os querubins aparecem pela primeira vez na Bíblia após a queda do homem. Depois de pecarem, Adão e Eva foram proibidos pelo Senhor de se aproximar da árvore da vida. Então Deus colocou querubins para guardar o local. Gênesis 3, versículo 24. Então querubins aparece pela primeira vez na queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis. Depois que os querubins são mencionados novamente, na época do êxodo de Israel, quando Deus deu a Moisés as instruções sobre como deveria ser a adoração entre os israelitas, ele indicou duas imagens de querubins feitas de ouro, deveria ser colocada na tampa da arca da aliança. Os querubins deveriam ser representados de uma forma que estivesse de frente um para o outro, e as suas asas cobrindo o propiciatório. É isso que está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18 até o versículo 20. E também no capítulo 37, versículo 10 até do versículo 7 até o versículo 10. A imagem de um querubins, também eles foram bordados na cortina do tabernáculo. Em seguida, eles continuam sendo mencionados na Bíblia Sagrada, sempre relacionando a glória e o poder de Deus. Livro de 2 Crônica, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14. Muito bem, amados. Quanto querubins poderia existir? Nós não sabemos. A Bíblia não menciona quantos querubins existem. Aparece aqui para Ezequiel somente 4. Mas também a palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 28, menciona que Lúcifer era um querubim ungido. Então nós não sabemos. Eu não vou afirmar que só existe 4 querubins, porque na visão de Ezequiel aparece 4. Mas eu não posso dizer se existe mais querubins no céu. É certo que existe pelo menos 4 deles, conforme a visão de Ezequiel. Se as criaturas vistas por João também forem querubins, então de forma significa mais uma vez que eles aparecem num grupo de 4. Só que no livro de João, esses querubins, esses seres viventes que João vê, ele tem rosto de homem, tem rosto de boi, tem rosto de leão e tem rosto de águia. Só que tem uma diferença, eles têm 6 asas. E João diz que está cheio de olhos, por dentro e por fora. Então alguns estudiosos dizem que eles não são querubins, mas são serafins. Então não dá para nós afirmarmos que João teve a mesma visão que Ezequiel teve. É semelhante a visão. Então algum comentarista,
eles adotam a interpretação do livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 até o versículo 15, que Satanás, antes de se tornar Satanás, era um querubins ungido. No entanto, essa informação, nós vimos também que ele dirige uma profecia contra um rei que dominava o país de Tiro. É possível que Satanás tenha se incorporado no corpo desse rei, porque esse rei se tornou muito perverso. Ele cometeu barbaridade, ele cometeu barbárie. Mas qual é a função de um querubim? Considerando as passagens bíblicas, amados, que trata dos querubins, é possível dizer que, como já foi dito, né, na leitura de Ezequiel, que esses querubins são designados por Deus para uma missão muito importante. No caso, guardar a árvore da vida, guardar a entrada do paraíso. A forma como os querubins foram representados na Arca da Aliança também confirma isso. Eles guardavam e observavam o propiciatório, onde simbolizava o sacrifício de Cristo. A Bíblia também diz que os querubins constituem a própria carruagem de Deus. Quando Deus desce na terra, que está no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11, no Salmo 18, verso 10, no Salmo 22, verso 11. Mas tudo isso indica a categoria elevada que os querubins ocupam. Nós vemos que no livro de Ezequiel, inclusive, Ezequiel diz que era um vendaval muito forte, semelhante a uma tempestade. Era o mover das asas dos querubins. E ele diz que existe como chama de fogo do corpo desses seres. Então, esses querubins ocupam diante de Deus uma categoria elevada que a sua função principal certamente é revelar a majestade e a glória do Senhor. Nesse sentido, eles defendem a santidade de Deus, que muitas vezes é ofendida pelos nossos pecados. A interrogação é: como são os querubins? Porque Ezequiel mostra que eles têm asa, e não dá para entender por que um querubim iria necessitar dessas asas, sendo anjos ou sendo um seres espiritual. Aparentemente, esses querubins têm corpo, mesmo que seja o corpo espiritual, pois eles são dotados de personalidade. Isso significa que os querubins possuem inteligência e responsabilidade moral. Mas os querubins são representados na Bíblia em várias formas. No geral, a representação bíblica dos querubins mistura a semelhança de forma humana com característica de animais. O profeta Ezequiel é quem fornece maiores detalhes. Ele identificou os querubins como os animais que, contemplados junto ao rio Quebar, o profeta descreve a aparência desses seres. Tinha forma de homem, tinha as pés como de bezerro,
reluzia como bronze, o rosto humano, um rosto de leão. Muito bem, meus irmãos, Ezequiel também diz que esses querubins tinham rosto de águia. É difícil para nós compreendermos a plenitude de tudo, ou seja, a magnitude de tudo isso. Porque eles tinham 4 asas, as quais cobriam seu corpo, e estas asas encostavam uma nas outras. Debaixo das asas os querubins tinham mãos, semelhantes às mãos humanas. Então, Ezequiel diz que os querubins, eles resplandeciam. O profeta diz que eles eram tocha, como um carvão aceso. A visão que João tem no livro de Apocalipse, ele relata 4 seres semelhantes, mas que tenha 6 asas. E ele relata que esses seres vê tudo, enxerga tudo. Tem olhos por dentro e por fora, diz ele. Então eu não posso afirmar que a visão que João teve tenha sido a mesma visão que Ezequiel teve. Eu sei, amado, que é difícil para nós que estudamos a Bíblia, porque até mesmo os grandes estudiosos não entram em acordo entre si sobre as representações dos querubins. Alguns acreditam que essas representações de querubins devem ser entendidas de forma literal. Outros acreditam que seja simbólica. Eu gosto de estudar a Bíblia, meus irmãos. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. E não quero errar, por isso eu gostaria de dizer que se fosse afirmar alguma coisa, eu diria que esses querubins devem ser de uma forma literal a interpretação que temos dele. Porque, na verdade, ao meu ver, esses querubins representam as fases de Jesus. Diz que eles têm 4 rostos. Um rosto é semelhante ao rosto de homem. Outro rosto é semelhante ao rosto de leão. Outro rosto é semelhante ao rosto de um touro. E outro rosto é semelhante ao rosto de águia. Então eu fico com a interpretação literal, porque seria a representação de Cristo na sua forma humana, na sua forma de cordeiro pascual, sendo ofertado na forma de sacrifício, como sacrifício de um animal. Já ressurreto seria na forma de leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. E voltando para os céus na forma de águia, voando de encontro ao braço do Pai. Isso seria a interpretação que eu poderia tirar. Mas eu gostaria que os irmãos levassem em conta que vocês são livres para decidir se vai aceitar essa interpretação ou não.
porque eu sou estudante da Bíblia. Eu não sou teólogo. Eu não tenho me aprofundado, eu tenho trazido mensagem sem usar termos teológicos. Só palavras simples, numa linguagem simples, para que os irmãos entendam aquilo que eu tenho falado. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.